onde reclinar, como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um dia feliz. Estou só pensando em nos amar, e ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado fui moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí, Olá, amados, graças e paz, tudo bom? sobre eu só acho Beber um pouquinho de água. castigos. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar. Alguns Bom, gente, boa noite, graças e paz. Como alguns já conhecem, me chamo Romulo, sou o dirigente da Igreja Batista da Fé em Nova Iguaçu, pastor-presidente, pastor Roberto Xavier, mas o pastor realmente presidente de Nova Iguaçu, representante de Nova Iguaçu e Santíssimo, e do Projeto Enomar, pastor Fábio Nascimento. E devido às circunstâncias, à situação atual, nós estamos utilizando esse canal, essa ferramenta. Eu confesso que eu sou muito antiquado para isso, não gosto muito de grupos, eu sou muito atrasado em relação a essa situação da internet, mas a gente entende que o Senhor proporciona momentos, ferramentas para que a gente realmente continue a propagar a mensagem dele, o Evangelho, e tudo aquilo, toda a tecnologia, a gente tem que realmente olhar com bons olhos e fazer bom uso dela, para dizer que elas são bênção realmente em nossa vida. E nós vamos orar nesse momento. Gostaria que você juntamente orasse comigo. Pega o telefone para a gente acompanhar algumas perguntas do pessoal, às vezes interagir. A gente vai dar uma olhada aqui. Queria perguntar a vocês como é que está o som. Nós não estamos num ambiente tão acústico, estamos num ambiente um pouco aberto, então de repente o som está um pouco aberto. Então eu queria ver com vocês se o som está legal. Vocês estão me ouvindo bem? Chegou Renata, Fábio, Jéssica, Thiago, Gustavo. Olá, boa noite pessoal. Jéssica, Thiago, Gustavo, Renata, pastor Fábio, pastora Renata, Rebeca. Boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Nesse momento a gente vai estar orando e que o Senhor nos conduza, né, nessa noite a vontade dele, né, através desse recurso que ele tem nos dado. Vamos orar? Amém. Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias, Senhor, as suas verdades, Senhor, que tem sido liberado dos céus para nós, Senhor, coisas que estão ocultas, Senhor, no seu coração, Pai, o Senhor tem colocado no coração daqueles, Senhor, que te amam, daqueles, Senhor, que tem o teu Espírito, Senhor.
o selo da nova aliança, o selo, Senhor, da comunhão contigo, Pai, que o teu Filho Jesus, Senhor, trouxe para nós e nos deu. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados como aqueles que se chamam pelo seu nome, Senhor. Nós somos conhecidos como o povo de Deus, os filhos do Deus Altíssimo, do Pai das luzes, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa noite, Deus. E queremos que ser igreja conta muito estar fisicamente junto, mas o que mais realmente representa a igreja, Senhor, é o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo pensamento, o mesmo ideal, Senhor, pautado na sua palavra. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui para dizer, Pai, que sim, nós somos a tua igreja, somos o teu corpo funcional, Senhor, que funciona perfeitamente, sendo, Senhor, direcionado pelo cabeça que és tu, Jesus. Que nessa noite, assim como o Senhor tem feito, Senhor, a cada dia, a cada momento que nos reunimos, Pai, que seja um momento onde a tua igreja, Pai, a tua igreja amada, ela venha, Senhor, crescer, Senhor, em comunhão, venha estar mais, Senhor, próximo de ti, mais atento à sua voz, Senhor, e que venhamos avançar, Pai. Pois queremos que grandes coisas estão para acontecer nesses dias. Amém. Grandes coisas o Senhor tem a fazer em nossas vidas, Pai. Amém. Por assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Silvana vai falar algumas coisas aqui. Eu acho que é bem importante para esse momento. Ela fala bem rápido, ela não demora. Fiquem em paz. Boa noite, né? Se alguém chegou depois. Eu gostaria de perguntar se a imagem tá boa aí, né? Respondam pra gente, por favor, porque a gente está olhando pelo celular do Romulo e a imagem tá ficando cortada. Tá ficando mais pro cantinho, então nos respondam aí se tá tudo ok, se o som tá ok, se a imagem tá ok, tá bom? Comigo, né, durante essa semana, desde quando a gente começou a quarentena, né, e eu me peguei no início dessa quarentena, né, ansiosa, porque era um excesso de informação, um excesso de notícias, né, pesadas bombardeando a nossa casa, a nossa sala, né, desde muito cedo até tarde da noite. E o Senhor, ele falava muito ao meu coração: guarde a sua mente, guarde a sua mente, escolha o que vai encher a sua mente nesse período. E foi isso que eu fiz, e os irmãos estão aqui lá da igreja, e a gente teve esse contato, a gente dividiu esses pensamentos com a igreja, né? E o Senhor nos direcionou até mesmo a fazer um relógio de edificação, aonde nós, ao invés de estarmos compartilhando, né, entre nós notícias umas piores do que as outras, nós estaríamos compartilhando boas notícias, né? Palavras de edificação, palavras onde o Senhor nos lembrasse da esperança, né, dele, das promessas que ele tem para a nossa vida. Então, é isso que eu quero falar. Eu sei que nós estamos aí, para muitos é o início da quarentena, a gente não sabe, né, quanto tempo vai durar, mas escolha o que vai encher a sua mente, escolha o que vai tomar conta dos seus pensamentos, porque é isso que vai controlar, conduzir a tua vida, né? Eu precisei desligar um pouquinho e correr para a oração para eu não pirar, né? Falando assim, né, bem aberto, eu precisei correr das notícias. Eu já sabia do álcool em gel que estava faltando, já sabia que estavam estocando comida, já sabia das muitas mortes na Itália, e aí eu precisei, né, dar uma pausa um pouco para eu me encher da palavra que o Senhor tinha para me dar, porque isso sim ia gerar esperança, ia gerar alegria, né, paz, a paz dele que excede o nosso entendimento. Isso aqui, né, a palavra do Senhor é que iria gerar paz no meu coração. Então é isso, continue guardando a mente e o coração de vocês, né? Voltem-se. Eu não sei se todos que estão assistindo, né, conhecem a palavra, estão caminhando com o Senhor nesse momento, mas volte-se para a palavra. É tempo da gente elevar os nossos olhos para o Senhor e não se encher de muitas informações que vão trazer desânimo para a nossa vida. Então o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. O Senhor não foi pego de surpresa
surpresa, é o que eu tenho dividido com as minhas amigas, né? O Senhor não foi pego de surpresa, Ele está no controle de todas as coisas. Então confie nele e guarde a sua mente, o seu coração, porque Ele sabe, né, o que está por vir, o que vai acontecer. Escolha confiar, não se alimente do medo. Para finalizar, né, eu vou estar passando para o Rômulo, mas um recado que essa semana ardeu muito no meu coração foi de nós não nos alimentarmos do medo, mas nós voltarmos para o Senhor e nos alimentarmos dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nós. E aí, se a gente escolher se alimentar do medo, né, onde não haverá mais culto nesses dias e cada um fica na sua casa, né, no seu quadrado, e cada um sendo alimentado de medo, e isso vai sendo gatilho, né, para a síndrome do pânico, para a ansiedade, para desespero. Escolha se alimentar da palavra e do Senhor, porque Ele vai nutrir a gente de uma forma sem igual e vai para isso, vai para além da quarentena. Então é isso. Não se alimentem do medo, se alimentem do que o Senhor tem. Não se baseie pelo medo, não deixe de fazer planos por conta do medo do que vai acontecer amanhã, mas mantenha a sua esperança viva naquilo que o Senhor te prometeu, porque Ele é fiel e vai cumprir e tem o controle de todas as coisas. Amém. Amém. Amados, antes de a gente entrar no texto que nós iremos falar um pouquinho, conversar um pouco acerca da palavra, a gente está diante de uma situação onde nós, por um lado, nós vemos a igreja se levantando uma bandeira, na verdade uma ideia mesmo de lutar contra o inimigo, lutar com o diabo, dizendo que essa é uma ação de Satanás contra a humanidade. Por outro lado, nós vemos também boa parte da igreja entendendo que são sinais proféticos, que é o próprio Deus trazendo algo sobre o povo, sobre a humanidade, para que as pessoas voltem para Ele. E eu queria introduzir um pouco acerca desse assunto. É claro que a gente vai apoiar sempre, a gente vai dizer sempre o que é verdade, o que a palavra nos diz, que Deus ele é amor. A palavra nos diz que Deus é bom, que Jesus ele é a expressão do Pai para nós, ele é a expressão em carne do que é o caráter do Pai para nossas vidas. E Jesus ele veio realmente, ele não colocou doença em ninguém. Ele tão somente manifestou o caráter do Pai e curou, trazendo libertação, vida e cura para aqueles que precisavam. Só que por outro lado, nós começamos a ver algumas coisas que veio antes de Jesus, e isso em alguns momentos criam certas situações de medo, de achar que Deus está maltratando a humanidade, Deus está corrigindo, Deus é um velho mau com cajado que está lá maltratando as pessoas. Mas uma verdade que nós precisamos entender é que toda essa consequência, tudo que nós temos visto hoje, o Senhor já predisse isso lá atrás através dos profetas. O próprio Jesus disse que tais coisas aconteceriam quando nós começamos a ler em Mateus 24, que ele fala como seria o final dos tempos, as coisas que iriam acontecer, nações se levantando contra nações. E nós temos visto que toda essa situação do Covid-19, que tem causado um grande medo na humanidade, ela tem muitas nuances, ela não simplesmente é uma questão de uma doença. Existem muitos interesses por trás dessa situação. E o que eu queria trazer para vocês é que, como a gente lê em 2 Crônicas 7,14, se eu não me engano, que fala assim, que o Senhor fala a Salomão: e se eu enviar uma fome sobre a terra, se eu enviar realmente uma peste sobre o meu povo, e fala outras coisas, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, assim como nós oramos, o povo de Deus, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar e orar, ele diz que ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e curará a sua terra, sarará a sua terra. O que eu quero que nós venhamos entender nesse momento, que tudo o que está acontecendo na humanidade hoje, claro que ela tem uma ação de Satanás sim, porque Satanás é muito interessado em colocar medo nas pessoas e impedir delas saírem de uma zona de desconforto e exercitarem a sua fé. Mas tudo isso, na verdade, o Senhor já sabia que iria acontecer e já predisse que no final dos tempos
isso iria acontecer. E você talvez fica pensando assim, Rômulo, mas a gente escuta falar sobre final do tempo a vida inteira. Pessoas falando do final do tempo a vida inteira. O que eu queria trazer para vocês, o que me traz uma certeza muito clara para realmente declarar e fundamentar que eu estou dizendo que esses são sinais, sim, dos últimos tempos e que todas as coisas que estão acontecendo não é um castigo de Deus também, é apenas uma consequência do coração obstinado do homem à desobediência. O coração obstinado do homem a não ter temor mais pelo Senhor. O que nós temos visto hoje é um sinal claro da apostasia. As pessoas não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais no senhorio do Deus Todo-Poderoso. As pessoas têm agido como na época de Noé, dando-se em casamento, vivendo suas vidas, enquanto existe uma mensagem gritando para o arrependimento e para que todos realmente reconsiderem a forma que têm vivido e realmente voltem para Deus, reconheçam o senhorio do Senhor Jesus e do seu Pai, o nosso Pai. E dentro dessa situação, o que eu queria trazer a vocês é que nós precisamos pegar todas essas informações e crer realmente que esses são sinais da vinda do Messias. Um ponto, como eu disse, que eu ia falar para vocês, que eu me baseio é que Jesus, diante de todas as instruções que Ele deu para os seus discípulos, Ele disse que pregar o Evangelho e que seria necessário chegar aos confins da terra, com base histórica, com base realmente na história do Evangelho. A nossa nação, a nação brasileira, o nosso continente americano, essa área da América do Sul, ela foi a última, uma das últimas áreas, para não dizer claramente a última, o último continente, uma última área isolada a ser evangelizada. Ou seja, às vezes a gente levanta a bandeira que os confins da terra é a África, é a Ásia, mas nós vemos que Paulo pregou na Ásia, nós vemos que lá no começo o Evangelho era muito anunciado em todas essas regiões. E agora nós somos a última nação a ser alcançada, nós somos o último povo a qual a mensagem chegou. E nós temos visto um grande manifestar, um grande levantar. O mundo está olhando para a nossa nação, esperando coisas saírem daqui, manifestações, resposta do Senhor saindo da nossa nação para que alcance o mundo. Ou seja, assim como aconteceu na nação americana e em tantos outros países, quando a gente começa a entender um pouco acerca de avivamento, nós vemos que sempre houveram situações de desconforto, logo em seguida um avivamento que mudava a história daquele país. E nós estamos passando por essas situações como dores de parto. Nós temos visto grandes movimentos se levantando em nome do Senhor, as igrejas entendendo o que é realmente ser corpo, criando alianças entre si e fazendo realmente valer o que o Senhor Jesus disse. Não disse noivas, mas Ele vem buscar a noiva, unida num só propósito. As igrejas têm se unido. Movimentos de avivamento, pessoas levando uma mensagem de avivamento, de mudança de vida, tem sido lançada através do Brasil para o mundo. Então eu acredito muito sim que esse é um momento profético, é um momento de cumprimento de tudo aquilo que o Senhor Jesus falava acerca do fim. Então eu falo para vocês nesse momento, não se preocupem se o diabo está assim, o diabo ele tem interesse sim em fazer todas essas coisas, mas para destruir o povo. Mas tais coisas às vezes acontecem realmente para Deus. O Senhor permite, como nós vemos em alguns momentos, o Senhor falando ao povo de Israel, Ele diz: meu povo, vocês não me ouviram, eu não pedi para que vocês fizessem nada, tão somente ouvisse a minha voz. E Ele diz: mas vocês não me escutaram, então eu os entreguei ao coração obstinado e teimoso de vocês. Eu entreguei os seus próprios planos. Assim como a gente vê que Adão, quando pecou, a Bíblia diz que a terra produziu espinhos, o que feria o homem sofre, o homem é amaldiçoado pela própria terra. E logo depois nós vimos a história de Caim e Abel, quando Caim mata Abel, e Deus vai perguntar aonde está seu irmão, ele diz: por acaso sou o cuidador do meu irmão? Ele diz: o que foi que você fez? A terra, o sangue dele clama, e você será amaldiçoado pela terra, pelo que você fez. Todas essas coisas que têm acontecido são consequências. E isso nos serve como um termômetro. Todos esses acontecimentos que eu quero que vocês entendam nessa noite, através desse vídeo, dessa live,
é muito moderninho falar live. Através desse momento que você entenda que tudo que está acontecendo, que nós, a igreja do Senhor Jesus, como diz em Mateus 24, os filhos saberão os sinais, que isso tudo seja um termômetro para que nós estejamos realmente entendendo o que está acontecendo e que a mensagem de reconciliação, ela precisa estar viva em nós. Chega de uma mensagem de aceitação, precisamos manter firme numa mensagem de reconciliação. Amém. Nós somos embaixadores, nós estamos aqui para trazer uma mensagem, como se por Deus rogássemos, reconciliem-se com o Pai. Precisamos trazer Jesus como centro do Evangelho, como tem sido feito. E todos esses momentos têm sido para provar a nossa fé. Provar a nossa fé são em momentos realmente de dificuldade, momentos onde somos tentados a retroceder, a não permanecer naquilo que nós cremos. E eu acredito que esse momento é um momento de grande importância para que a igreja cresça no Senhor Jesus. Então, não se desespere com esse momento. Pelo contrário, você como igreja, você que está assistindo esse vídeo, saiba que todas essas coisas são cumprimento de tudo que Jesus falou. E no final ele disse que daria a coroa da vida àqueles que perseverassem até o fim. Aqueles que estão nele, ele jamais deixaria só. Então é motivo de alegria nós vermos todo esse cumprimento. Tristeza por ver a humanidade muitas das vezes sim, não se voltando para Deus, mas saber que a palavra do Senhor ela é real, ela é viva e ela continua a falar nessa terra. Ela não passa. E o texto que eu queria que vocês abrissem comigo, eu não estou vendo, mas Deus sabe se você está abrindo ou não, se encontra em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 12 e 13. Amém? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Até que tá ok? Todo mundo ouvindo bem? Dá um joinha aí. Malu! Saudade da senhora! Então, gente, a palavra do Senhor diz o seguinte. Algumas pessoas já deram uma joinha aqui. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Perdão, versículo 12 mesmo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos aos seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vamos orar uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, o 12 de Hebreus, enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E todo o contexto desse versículo, desse capítulo 12, vem falando um pouco sobre a disciplina, Deus disciplinando os seus filhos, acerca da correção de Deus, acerca das provações, o que confirma o que diz em Tiago. Fala assim: tem por grande motivo de alegria o passagem por diversas provações. E a gente já começa a ver um pouquinho que, assim como antes de eu entrar na palavra, eu falei acerca de que esse momento é um momento de provação da nossa fé. Precisamos entender que a prova da nossa fé, o Senhor nos prova em alguns momentos, e ser provado pelo Senhor é como um momento de você estar numa forma maior do que você cabe. É como o seguinte: você pegar um material e colocar numa forma que é maior do que ele. O que você faz para que ele realmente... Você pega uma massa de bolo e joga dentro de um tabuleiro. O que você precisa fazer é uma massa de pizza, eu não entendo de comida, mas eu quero que vocês peguem essa lógica. O que vocês fazem para que ela realmente ocupe todo o espaço do tabuleiro? Nós esticamos, nós fazemos com que ela estique para que ocupe e esteja no formato ideal
para atender aquele momento, para atender a nossa necessidade naquele momento. E existem momentos que nós, o Senhor, nos coloca à prova, mas Deus é ruim por isso? Não, em momento algum. Na verdade, todos os momentos de provação que nós passamos, e lembre-se que momentos de provação é diferente de momentos de tentação. O próprio capítulo de Tiago, versículo 1, vai nos dizer que Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado por ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias paixões, permitimos ser tentados. E a questão da provação, sim, é um momento onde o Senhor está nos capacitando e nos aperfeiçoando. E muitas das vezes, quando isso acontece, como tem acontecido nesses dias, é para que nós venhamos estar no molde perfeito para esse tempo. Estar no formato ideal que o Senhor tem para nossas vidas, para vivermos de forma ideal para tudo que está acontecendo ou tudo que virá. Nós vemos que dentro dessa situação é como se fosse também uma estufa, algo que acelera o processo. Então esse momento de prova, a Bíblia diz acerca da disciplina, que Deus disciplina e fala a questão de filhos. Nós, quando tínhamos pais terrenos, quando éramos disciplinados por eles, a Bíblia diz que isso não era motivo de parecer ruim no começo, mas no final tinha um bom propósito. Quanto mais a disciplina do Senhor para nós, quanto mais os cuidados que o Senhor tem nos dado, quanto mais as coisas que o Senhor tem permitido acontecer para que nós venhamos crescer. Talvez você pense assim, mas Deus é ruim por isso, por estar me colocando numa situação de prova. Não, porque a Bíblia vai nos dizer, no versículo 11, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que é fruto de justiça? É você experimentar realmente do que o Senhor disse ao teu respeito. Todas as vezes que passamos por situações de provação em nossas vidas, como esses dias maus, nós somos tentados a fazer o que? Somos provados, a nossa fé é provada, é colocada diante de uma situação que nos choca, e o que o mais fácil é muitas das vezes murmurar, muitas das vezes recorrer a outros métodos para sairmos de situações assim. É mais fácil abraçarmos o medo que o mundo tem colocado e não acreditarmos na esperança da glória de Deus, de que tudo está no controle do Senhor. Quando nós somos bombardeados por informações, como a Silvana disse, o que acontece com a nossa mente em primeiro momento é desesperar. Mas em contrapartida existe uma lei que é a do mundo trazendo medo, e uma lei do espírito de vida dentro de nós começando a entrar em choque e dizer assim, não, mas essas coisas não podem te parar, essas coisas não irão te parar. O que vale é o que a palavra diz ao teu respeito. Você tem a esperança da glória, você tem o Espírito de Deus que foi derramado em seus corações, estão em você a morada do Pai, o amor foi derramado pelo Espírito. Então permaneça nesse amor, porque esse amor vai lançar fora todo medo. Então nesse momento nós estamos sendo o quê? Provados. E é nesse momento que nós estamos sendo aperfeiçoados, o que é fruto de justiça. Todos os momentos onde nós passamos pelos momentos de provação, como o Tiago diz, porque nesses momentos, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma, ou seja, os momentos de provação ou de aperfeiçoamento, são justamente para que nós venhamos crescer em fé. Pessoas que escolhem fugir do momento de provação, pessoas que negociam fácil esses momentos. E eu não estou dizendo que é fácil passar por provações, porque existem situações que a gente olha e fala, eu não sei se eu suportaria o que ele está passando. Quando nós vemos a vida de Jó, a gente também olha e fala, não sei se eu aguentaria passar o que Jó passou. Então, nesses momentos, precisamos entender que estamos sendo forjados e aperfeiçoados em justiça. E o que é justiça? É estar em ordem com aquilo que é direito. Todas as vezes que você vence um momento de provação, você permanece, você persevera em fé, você passa a experimentar do favor de Jesus sobre a tua vida, passa a se cumprir o que Jesus disse na sua vida, e quando passa você olha e fala, hoje sim, eu posso dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois eu passei por uma situação muito difícil, passei por situações que tentaram me abater, mas eu permaneci e o Senhor foi fiel comigo, o Senhor cumpriu a sua palavra em minha vida.
E uma coisa que eu queria dizer aqui, que a palavra te dá um respaldo maravilhoso nos momentos de provações, que vocês não passariam por nada que vocês não suportassem, antes o Senhor traria o livramento. Então o momento de provação não é para te matar, não é para que você se afunde, mas é para que você cresça. Todas as pessoas que não passam, normalmente, humanamente falando, nós temos visto que pessoas que não passam por dificuldades, dificilmente essas pessoas valorizam o que têm. Dificilmente essas pessoas ela têm uma perspectiva realmente de motivação em si, de saber que pode superar algo de superação em si, porque a vida foi fácil demais para ela. É por isso que em alguns momentos nós precisamos sim passar por dificuldades. Os pais precisam deixar os filhos quebrar um pouco a cara sim, para entender que a instrução que ele está dando é boa. E nesse momento, o que eu queria que vocês entendessem, que é um momento como esse, de disciplina do Pai. É um momento que nós precisamos aprender. E eu quero que vocês entendam isso como um momento de oportunidade. Momento de oportunidade porque nós estamos passando por uma situação jamais vista no Brasil. Uma situação que jamais meus antepassados não passaram, meu avô, meu pai não passou. Acredito que nem o meu bisavô passou, eu não lembro, historicamente eu não lembro de um momento em 100 anos talvez, eu posso estar me equivocando, pessoas que estudam história podem me corrigir, mas eu não lembro de um momento onde o Brasil passou por uma crise de uma epidemia como está passando hoje. E esse momento é um momento oportuno, para que nós venhamos permanecer naquilo que o Senhor tem nos falado. As pessoas muitas das vezes zombam da nossa fé dizendo o seguinte: o mundo inteiro está tentando fazer algo, pessoas estão oferecendo dinheiro para pessoas que se motivarem realmente a descobrir a cura. Mas nesse momento, o que eu queria que vocês entendessem é que é justamente através do nosso posicionamento em oração, o nosso posicionamento que realmente crendo no que o Senhor nos falou, é o que vai fazer a diferença nessa geração. Em muitos momentos nós pensamos sim em desistir, amados. E talvez você esteja vendo isso aí e pense assim: caramba, mas eu já vacilei tanto até aqui. Caramba, mas eu já murmurei tanto até aqui. Eu já olhei para o céu e falei assim: não acredito que tudo está acontecendo, aonde está Deus? Talvez você se deixou realmente se desesperar por todo esse medo. Mas o que eu queria falar para vocês, voltando ao versículo principal dessa mensagem, diz o seguinte: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que eu quero dizer para vocês é que talvez realmente você foi abatido em algum momento, você foi confrontado e teve medo, se sentiu frágil diante dessa situação que aconteceu, que está acontecendo. E você em algum momento talvez até retrocedeu, vacilou durante o caminho, você pensou em desistir, não conseguiu muitas das vezes olhar além disso daqui, além do que estava acontecendo, se achou impotente, porque a grande sensação do mundo hoje é realmente essa, uma situação de impotência, de que nada está acontecendo, pessoas não estão conseguindo. Mas nós temos a mensagem de vida, nós somos portadores da vida em plenitude. A grande diferença será feita através de nós nesse momento. É por isso que precisamos nesse momento, por mais que fomos confrontados, tivemos medo no começo, existe uma instrução para nós nesse momento: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ou seja, permaneça, reconsiderem a palavra, lembre do que o Senhor Jesus fez por nós, lembre-se de tudo que foi feito, de tudo que a palavra tem feito em nossas vidas até aqui, e nós venhamos nos posicionar em permanecer, sem vacilar, sem retroceder, amém, sem oscilar. Precisamos entender que esse é tempo de permanecermos em oração, de permanecermos firmes, crendo. Quando ele fala assim: gente, vocês estão vendo essas notícias? Sim, eu estou vendo, mas eu vejo e sinto e já tive a experiência com um Deus que cura, com um Deus que muda a história, com um Deus que Ele é todo poderoso para mudar essa situação. E é essa mensagem que as pessoas precisam ouvir. E sabe por que eu digo isso para vocês? Porque logo em seguida o versículo nos diz: façam um caminho reto para os seus pés. Ou seja, reconsiderem, veja tudo que foi feito, todo ponto onde você errou, faça caminhos retos.
E a Bíblia vai nos falar que quando a gente considera todos os nossos caminhos, considera Deus em todos os nossos caminhos, esses caminhos são caminhos prósperos. Esses caminhos são caminhos de prosperidade, ou seja, de cuidado, de provisão do Senhor sobre nossa vida. Reconsiderem, façam caminhos retos, ou seja, caminhos retos na palavra do Senhor. Peguem a palavra. O que nos faz ficar fundamentados em Deus não é pensamento positivo, mas é uma fé inabalável baseada no que é retidão para nós, que é a verdade. Caminhos retos para os seus pés. Permaneçam na verdade. Não existe nada mais reto, nada mais firme e inabalável do que a verdade que está em Deus, do que a verdade que está sobre nós. E o que precisamos fazer nesse momento é caminhar sobre essas verdades, criar caminhos retos para os nossos pés. Pegue a palavra de Deus e coloque como alicerce. Pegue a palavra, alguma palavra vem para querer destruturar, trazer medo ao seu dia. Pegue a palavra, todas as coisas cooperam para o bem, ainda que isso esteja acontecendo. Eu sei que o meu Senhor está comigo e tudo isso está fazendo, de alguma forma vai gerar algo bom para a minha vida lá na frente. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me falta, não tenho falta de nada. Ele é meu pastor, Ele é meu refúgio e fortaleza. Pegue as verdades e coloque nos seus caminhos e ande por elas. O mundo traz verdades tortuosas, verdades incertas. A palavra de Deus vai te trazer uma verdade, um caminho reto, que vai te firmar e fazer viver com novidade de vida, com uma esperança. E não uma esperança como o mundo dá, mas uma esperança do Espírito, uma verdade inabalável. E por que isso é importante? Porque mais à frente ela vai nos dizer: para que o manco não se desvie, antes seja curado. Queridos, as pessoas estão olhando nesse momento para a igreja. Eu gostaria que você se colocasse nesse momento, talvez entendendo como se fosse um pioneiro diante de um caminho. E esse caminho nós não somos pioneiros, na verdade. Jesus passou esse caminho, os apóstolos, os discípulos, e até nós chegar em nós, pessoas passaram pelo mesmo caminho de Jesus. Mas para algumas pessoas que não conhecem a Deus, nós estamos traçando um caminho como pioneiros. A tua experiência, a sua perseverança em Deus, as suas histórias, a sua vivência em vencer provações, em permanecer em Deus, isso será um caminho que outras pessoas ainda não percorreram. Um caminho que as pessoas talvez orem e vão dizer: se ele conseguiu, eu também posso conseguir. É por isso que é importante a experiência em nossas vidas. Porque é importante nós agora entendermos que nós precisamos bater a poeira, levantar, tirar realmente esses pensamentos tristes de nós, pensamentos de medo, e fazer caminhos retos, porque existe uma multidão que precisa ver que nós estamos avançando. Existe uma multidão, existe o manco, ou seja, o doente, ou seja, aquele que busca algo, veja em nós um caminho reto, que ele possa dizer: ali existe um lugar onde eu posso ter confiança, onde eu tenho confiança que a minha vida vai ser mudada. Amém. A nossa vida nesse momento é como se fosse um sinal de alerta para a humanidade. A igreja nesse momento é um sinal de alerta para a humanidade. As pessoas estão olhando e esperando algo acontecer, mas se nós estivermos oscilando, se nós estivermos com os nossos joelhos vacilantes, se nós estivermos com as nossas mãos enfraquecidas, o mundo vai olhar nesse momento e vai dizer assim: se nem mesmo a igreja que diz que ela pertence ao Deus Todo-Poderoso está avançando, está permanecendo, o que será de mim que sou doente? O que será de mim que não conheço? Então por isso que é importante nesse momento nós permanecermos unidos em fé, diante da palavra da verdade, andando sobre ela, para que os que precisam, olhem para nós, vejam o caminho que estamos seguindo, o caminho de retidão, e seja curado. Seja curado. Olha o que a palavra nos diz: não se desvie, para que o manco não se desvie, para que aquele que ainda está doente, aquele que não tem expectativa, aquele que não tem esperança, não saia desse caminho, mas antes veja que estamos, a igreja do Senhor, ela vive a palavra da verdade, ela experimenta do que a verdade diz. Queridos, esse é um momento crucial para o levantar dos filhos de Deus. Esse é um momento crucial para a igreja.
assim como tantos outros momentos na história, quando a igreja permaneceu, nós vimos que ela causou um impacto na humanidade. Chegou a nossa hora. Chegou a hora de testemunharmos o amor, vivermos a verdade, para que aqueles que procuram o Senhor, aqueles que talvez até hoje viveram sem temor, aqueles que até hoje viveram em uma situação de escárnio perante o Senhor, que estão atemorizados, estão impotentes, orem para nós como igreja, vejam um caminho reto, não se desvie, veja que é necessário, não preciso estar ali. Ou aqueles que estão ao nosso lado, que estão começando uma caminhada, que ainda está doente, que está começando nos processos de realmente de libertação, de cura, de realmente de metanoia, mudança de mente. Nesse momento, olhar e falar, não, esse caminho é o que eu preciso fazer. Alguém já passou por esse caminho e viveu coisas maravilhosas. Alguém já foi curado nesse caminho, eu quero ir por ele. Alguém realmente já teve restauração da sua família por esse caminho e eu também quero. Alguém já teve vida e vida em abundância, eu estou vendo, essa pessoa não tinha nada, hoje tem vida. Para que o manco não se desvie, para que o doente não se desvie, mas antes seja curado. O que eu quero é que hoje nós venhamos pegar essas verdades para nós e tornar verdade. Que isso seja algo que esteja em nosso coração, ardendo, trazendo verdades imutáveis em nós, e que nós andemos pela palavra. Agradeço a vocês que estiveram até aqui agora. Eu oro ao Senhor para que tudo o que foi falado aqui hoje produza o seu fruto em nós, de uma fé que se torna inabalável no Senhor, uma fé que se torna inabalável na verdade. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Em momentos como esse, Senhor, onde nós somos, Senhor, convidados pelo mundo, Senhor, a nos desesperar, a acreditar que as coisas não vão fluir, que nada vai acontecer. A Tua palavra nos diz, Senhor, que precisamos permanecer anunciando ao mundo, Senhor, que Tu és a solução, que o Senhor continua sendo a solução para a humanidade, Pai. Por isso, Deus, mais do que anunciar, eu oro, Senhor, para que todos que estão ouvindo essas palavras, para que nós que estamos anunciando essas palavras, Pai, que em nome de Jesus, a partir das nossas vidas, Senhor, nós venhamos fazer um caminho reto, Senhor, que seja uma vida de experiência nas Suas verdades, Pai, para que em nome de Jesus, aqueles que estão perdidos, Senhor, encontrem um caminho, e o caminho é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, produza esse fruto, Espírito Santo de Deus, produza esse fruto, Senhor, que experimentemos desse fruto, que essas palavras, Senhor, permaneçam em nós, não sejam sufocadas, mas que ela produza o fruto, Senhor, de 20, 60 e 100 vezes mais do que está sendo anunciado nesse momento, que alcance muitos outros, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Por assim, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pela Tua presença, por essa live, Deus. Pai, que esse momento se torne grandes momentos, Senhor, para mais para frente, Senhor. Por assim nós choramos e te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Queria falar uma coisa. Eu vi que a Gislaine tentou compartilhar a live com algumas amigas. E eu procurei entender por que outras pessoas não estão conseguindo assistir. É porque a nossa inexperiência em fazer live, eu coloquei a live só para amigos. Deveria estar para público, né? E eu peço desculpa por isso, mas é que é a nossa primeira live, mas da próxima vez a gente vai colocar público, que aí vocês vão poder compartilhar. Infelizmente, né, ela acabou ficando privada apenas aos amigos da Igreja Batista da Fé de Nova Iguaçu, que estão no Facebook. Mas a intenção foi essa, né, inicialmente. Nós cremos que todos que ouviram, né, foi o Senhor que enviou as pessoas para estarem conosco nesse momento. Sim. E eu creio também que esse não será o primeiro, ou melhor, esse não será o último vídeo, né, que nós teremos mais oportunidades de estarmos compartilhando a palavra de Deus juntos, né, e a gente vai aprender a colocar para público. Amém? Isso. Amados, Essa é a minha mensagem. A Jéssica lá, ó. A Jéssica chegou a falar aqui em algum momento que ela se pegou esses dias, essa semana, ou hoje, eu acho, ela se pegou sentindo medo por ela e pela família. Entendeu? Cadê?
Não, é porque saiu e voltou. A Jéssica se pegou com medo por ela e pela família. Gente, então dentro dessa situação, talvez nós estamos... Essa situação é importante estarmos realmente cumprindo as instruções das autoridades. A igreja vai muito além de um templo, nós sabemos disso. Sabemos da importância de estarmos reunidos fisicamente, mas vai muito além disso. Mas o que eu queria dizer para vocês é que terça-feira nós estaremos de volta e vamos tentar fazer algo com louvor, algo bem interessante, sabe? Para que a gente continue a fazer esses momentos de culto. Então fiquem ligados que terça-feira provavelmente será a mesma coisa, às 8 horas da noite, tá? Nós estaremos fazendo, não sei que horas tem nesse momento, 8h45, foi bem rápido, e a ideia é essa mesmo, uma mensagem rápida para que não seja cansativo na internet, tá bom? Então graça e paz para todos, uma excelente noite, e que permaneçam firmes, tá? E conte conosco, fiquem na paz. Isso aí, declare vida sobre a tua casa, saúde sobre a tua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Não declare medo, não aceite medo, declare vida e saúde. Amém, amamos vocês, paz.